Olá, estamos chegando aqui pela TV Sete Lagoas, mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. Eu digo sempre que é muito bom estar aqui porque nosso programa sempre traz boas informações através de um bate-papo, né? Não é nada forçado, é uma forma tranquila de levar a informação para você. Nosso programa sempre aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo, também, né, pelo nosso canal do YouTube. Sugiro até você, né, que assiste a gente pelo YouTube, viralizar, né? Mandar essa entrevista também para outras pessoas, afinal de contas esse trabalho também é um trabalho de formiguinha, né? Um ajudando o outro. E a gente vai fazer um programa muito especial hoje. Quero cumprimentar você também de todo o país que nos assiste pela Com Brasil, canais 28 da Sky, da Oi TV. A gente sempre lembra do nosso patrocinador no início, www.5bits.com.br. Você que precisa de site, e-commerce, rede social. Acesse aí www.5bits.com.br. E eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui nosso amigo Renato, né? Renato Paiva, que é presidente do Democrata e agora, né, já encerrando aí as suas competições, vem participar conosco aqui do nosso programa. Ô Renato, prazer estar recebendo você, é um prazer muito grande estar recebendo você e eu fico muito feliz, né, porque você de prontidão, né, na mesma hora que eu te liguei, falou assim, só ajeitar aqui a nossa agenda e eu vou lá para falar o que for preciso, né? Porque eu estou dizendo isso, gente, porque às vezes tem muitas vezes que a gente tem pessoas que dirigem alguma coisa e que elas têm muita dificuldade, né, de se abrir, de falar o que acontece. E aí a nossa intenção aqui é fazer um balanço do Democrata nesses primeiros 6 meses de 2024, né, onde o Democrata entrou em campo várias vezes, infelizmente, né, não teve aquele objetivo principal conseguido, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Por isso que o Renato vem aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Santiago. Um abraço para todos os telespectadores, né, da TV Sete Lagoas. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. De cabeça inchada, mas aí, vamos falar o que for preciso aí, o que o pessoal quiser saber sobre o Democrata. Não tivemos a campanha que imaginávamos lá no início, né, Santiago? Mas futebol é isso mesmo, a gente até conversava aqui nos bastidores, né? A distância entre o sucesso e o fracasso ela é muito curtinha, né? Então vamos falar sobre isso, estou à sua disposição e é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Ô Renato, pra gente, de início, não vamos falar de coisa ruim, não, vamos falar de coisa boa. O que você tira de melhor nessa campanha desses 6 meses aí com 2 competições? Santiago, o que eu tiro de melhor é saber que a gente tem capacidade de fazer, sabe? O resultado dentro de campo, ele acho que não refletiu da forma mais correta o que a gente fez do lado de fora, sabe? Eu falo a respeito de comissão técnica, do departamento de saúde, né, da nutrição, que foi sensacional, próprio alojamento. Nós hoje temos uma estrutura melhor para encarar esse tipo de desafio, sabe? Então eu acho que o que a gente vai tirar de mais positivo é isso. Nós temos hoje um alojamento mais equipado, né, com ar-condicionado, com televisão, que dá mais condições de receber o atleta. Nós temos hoje uma academia que a gente não tinha no início da temporada e conseguimos viabilizar também, né, com a ajuda de parceiros. Nós temos hoje profissionais mais preparados, especialmente no departamento de saúde, né, que é um departamento fixo que a gente tem, tanto da medicina, quanto nutrição, quanto fisioterapia. Né? Nós tivemos pouquíssimos problemas de contusão durante o campeonato e no final agora, praticamente 100% do elenco estava disponível para poder buscar outros ares, né? Eu acho que isso tudo a gente tem de positivo, sabe? Certamente muita coisa ainda para melhorar, né? Até para que isso reflita mais claramente dentro do campo, mas isso aí eu sei que a gente tira. A parte administrativa lá também está fazendo um trabalho fantástico, né? Então, apesar de não ter dado o resultado esperado dentro de campo, do lado de fora a gente evoluiu. Eu acho que o positivo seria isso aí. Sim. Eu quero registrar aqui, gente, que esse programa está sendo gravado no início, né, da semana, logo após o Democrata ter feito seu último jogo, né? Então, assim, para você sintonizar, né, o Democrata ele participou de 2 competições, né, e encerrou no último final de semana a participação aí no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar da Série D. Que a gente traz de positivo da Série D? A Série D foi um aprendizado, né, muito grande para a gente.
inclusive em termos de logística. Né? Nós começamos muito bem a competição, né? Nas primeiras rodadas ali a gente sempre teve entre os 4 passíveis ali de classificação. Depois tivemos muitos empates, né? Para você ter uma ideia, aí vou computar os 5 primeiros jogos das 2 competições. Nós tivemos 2 empates e 3 vitórias, 3 vitórias seguidas, né? Então a gente estava lá em primeiro no Mineiro e entre os 4, se não me engano, em segundo no Brasileiro, segundo ou terceiro. E depois nós tivemos uma sequência muito grande de empates, né, que acabou prejudicando muito a campanha. Eu acho que o psicológico dos jogadores, isso é um aspecto que a gente tem que trabalhar melhor, né? Vamos falar sobre isso também. Mas do brasileiro, eu acho que essa questão de já não disputar há quase 30 anos, né, de conhecer outros estados. O Democrata foi jogar no Espírito Santo, foi jogar na Bahia, foi jogar no Rio. O Democrata não ganhava uma partida fora de casa desde 1959, né? Fora de Minas Gerais, eu digo, desde 59. Então, tem sim algumas coisas positivas para a gente tirar, né? A nossa equipe, como eu te disse, aprendeu muito também, né? Nessas viagens que nós fizemos. Esse intercâmbio que nós tivemos com outros clubes também é importante, né? Nós temos, inclusive, jogadores de base que estão sendo cobiçados por clubes de fora e que foi por esse intercâmbio que nós tivemos, que acaba que o clube passa a ser mais conhecido, né? Os próprios dirigentes nossos, a própria comissão técnica, o pessoal fixo ali, passa a conhecer mais pessoas e isso vai abrindo leques, né? Para que a gente avance aí com o futebol. A gente sempre comentou, né, durante as competições que às vezes uma competição poderia prejudicar a outra. Vocês viram isso ou não? Vocês sentiram isso? No final eu digo que sim, né? Depois que a gente foi desclassificado do Mineiro, naquela derrota por Valério em casa, né? Eu estava conversando com você que a gente podia ter classificado 3 rodadas antes desse jogo, num jogo contra o Nacional, né? de Muriaé, até naquela rodada dupla, né? Aquela indecente rodada dupla. A gente podia ter vencido aquele jogo, porque nós perdemos um pênalti naquele jogo. E podia ter ido para Juiz de Fora e depois para jogar com esse jogo do Valério, já classificado, e podia ter dedicado mais ao Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu. É o detalhe do futebol, que a gente não tem muita ingerência sobre ele, né? Aí depois veio essa derrota para o Valério, a desclassificação. A gente tinha, não sei se 4 ou 5 jogos ainda pelo Brasileiro. Mas veio um abatimento absurdo, que aí nós perdemos todas as outras partidas. Nós acho que nem empatamos mais nenhuma, só perdemos. E podíamos ainda ter classificado no Brasileiro. Nesse aspecto eu acho que sim. Mas em termos de desgaste, acho que não foi tanto, porque nós montamos um elenco grande. Talvez a comissão técnica ficou mais desgastada, porque era única, né? Apesar de ter muitas pessoas, era uma comissão técnica só. Então, ia viajar para a Bahia para um jogo. Você perde muito tempo, né, de deslocamento, de ida e volta. E o elenco, uma parte do elenco estava aqui para treinar, aí tinha que treinar ou com auxiliar ou com o pessoal dos juniores. Então, isso aí pode ser sim que tenha prejudicado o trabalho. Sabe? A intensidade do treinamento ela pode ter sido prejudicada por isso. Né? Mas, no geral, eu acho que todo time disputa 2, 3 competições ao mesmo tempo, né? A gente não está adaptado a isso, né? Não fazia parte do nosso costume. Aprendemos muito também. Eu sempre comento que o América, ano passado, né, teve isso. América Mineiro. O América, os outros times, a gente que, como as competições são mais espaçadas, né? Mas o Atlético hoje disputa 3 competições, né? Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? E aí, às vezes, perde também jogadores para competições de seleções. Né? Então, o Atlético até sofreu muito agora nessa fase de Copa América. Aí, né? Andou perdendo alguns jogos que não perderia normalmente. Então, são muitas situações, Santiago, de que só o futebol proporciona. Quem é que imaginava, por exemplo, que o Fluminense, que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana, né? Estaria na situação que está em lanterna do Campeonato Brasileiro e patinando ali. E é um time que se reforçou do ano passado para esse ano. Né? Então, são detalhes que só no futebol mesmo que a gente vê. Pois mas se a gente for comparar, colocando que o Democrata foi desclassificado, né? Aí a participação na Série D é positiva.
Mas se ele não fosse desclassificado no módulo 2, tivesse focado só no módulo 2, aí talvez seria diferente, né? Pode ser, né? Porque eu acho que a gente não teria montado um elenco tão bom quanto o que a gente montou, porque mesmo não tendo dado um bom resultado dentro de campo, o nosso time mostrou que tinha condições, principalmente no início. Eu estou dizendo isso porque grandes jogos da Série D, vocês colocaram um time misto, né? Sim, colocamos. Isso aí teve que ser mesclado, né? Porque a ideia era justamente aquela, era você ter uma classificação antecipada no módulo 2 para depois dedicar mais à Série D. E acabou que, infelizmente, não deu certo. Né? Mas, como eu vinha dizendo, nós tentamos, né, encarar as duas competições da forma que foi. Eu te disse aqui também antes, a Série D foi importante para o orçamento do Democrata. Talvez a gente não conseguisse nem montar o elenco que montamos e muito menos pagar, porque na Série D a gente tem uma ajuda de custo da CBF de R$400 mil e esse recurso todo foi para a folha de pagamento. Né? E fora que o custo de viagem, deslocamento, quer dizer, ele é sem a Série D, zero. talvez você não conseguisse manter o time que você seria montou. mais difícil, seria bem mais difícil. E até em questão de patrocínio, porque depois que nós anunciamos a disputa da Série D, essa situação de patrocínio deu uma clareada. Não que tenha ficado muito bom, mas deu uma clareada. Né? Inclusive, um patrocinador chegou no meio das duas competições. A gente estava na zona de classificação das duas. E a partir dali, infelizmente, a coisa desandou. Com relação à equipe, vocês montaram a equipe, né? Trouxeram os jogadores de fora. E agora, terminando, encerra o contrato de todo mundo, né? Algum da base, algum jogador vai permanecer no Democrata? Até como se diz, um cordão umbilical que para o ano que vem algum que participou esse ano possa participar? Nós temos alguns, né, que estão sendo formados aí na base do Democrata, que já participaram do elenco do profissional esse ano. Nós temos inclusive jogadores que estão sendo observados por outros clubes de fora. E é bem possível sim que a gente tenha, porque o trabalho ele continua, né? A base ele continua. Só o profissional que vai se ausentar. Inclusive está ganhando alguns títulos aí, né? Está disputando alguns campeonatos aí, com bons resultados. Estamos disputando o Campeonato Mineiro também, que ainda estamos no início do campeonato, né, com expectativa de melhora aí daqui para frente. Mas certamente nós vamos ter aí alguns jogadores para servir para o profissional do ano que vem. Fala mais ou menos, o que foi o orçamento desse ano? O que entrou, o que saiu? Ficou 0-0, ficou um lucro, ficou um prejuízo? Como é que ficou isso? Nós ainda estamos fazendo esse balanço, né? Ainda tem esse mês de julho para poder cumprir aí com fornecedores e com folha de pagamento, com os jogadores. Mas previamente, assim, eu posso te dizer que foi em torno, durante as duas competições, em torno de R$1 milhão. Certo? E aí vai faltar algum aí que nós estamos vendo onde é que nós vamos buscar para poder honrar todos os compromissos aí em agosto. Os contratos ele é feito de uma forma que no final o jogador sai sem nenhum problema? Como é que é isso? Porque no passado a gente teve muito problema de jogador entrando na justiça contra o Democrata, né? Tinha, sim. Tivemos e temos até hoje, né, do passado. Da nossa gestão, felizmente, nenhum caso de problema na justiça trabalhista ainda. Mas tem sim o prazo de encerramento de todos os contratos, praticamente todos, era 31 de julho, né? Então a gente tem que cumprir com as obrigações até ali, né? Já acordamos com os jogadores de que se eu não conseguir pagar todos no início de agosto, que eu estou tentando pagar, nós vamos parcelar. Eles entenderam, porque eu sou muito transparente nesse aspecto aí. Eu mostrei para eles que o fracasso das duas campanhas acabou prejudicando muito o nosso orçamento. Sim, sim. Né? Porque eu poderia ter 2 jogos em casa do módulo 2, por exemplo, fazendo uma renda boa, né? Colocando muita gente dentro do campo, fazendo renda de bar, de estacionamento, o que acabou não acontecendo. Então eles entenderam e agora eu espero que a gente não tenha nenhum problema para fazer esses acertos aí. Mas aquelas multas doidas de milhões aí, de milhares de reais, isso aí pode ter certeza que não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Queria fazer um parâmetro aqui, gente, que o Democrata teve um negócio que foi, tipo assim, né, histórico, né? 2 jogos de 2 competições diferentes no mesmo dia, né? Queria que você falasse a experiência desse dia, né? Pode falar também antes, né? A preparação para esse dia, como é que vocês receberam isso, como é que vocês se comportaram, como é que vocês se prepararam? Foi surreal isso aí, né? Porque a gente tinha
a opção de jogar ou no início da semana, na segunda-feira, ou no domingo, pelo Campeonato Mineiro. O Brasileiro já estava marcado, não tinha como mudar. Tentamos mudar com muita antecedência também, não fomos atendidos. Esse é um grande problema de um time pequeno como a gente. Você tem pouca força política e acaba que você não consegue fazer alguns desenhos, alguns contornos que um time com mais força tem. Você não vê hora nenhuma, time nenhum grande ter esse tipo de situação. Então, como é que eu ia fazer 2 jogos como mandante? A gente já tinha feito um na quinta-feira, contra o Aimoré, se eu não me engano, que foi a nossa última vitória. O Aimoré está até brigando para subir, né? Nós ganhamos dele uma vez e empatamos outra. E íamos jogar contra o Nacional de Muriaé e o outro jogo, eu não recordo, não sei se era o Itabuna, se não me engano, o Itabuna da Bahia. Da Bahia, né? Ou Português do Rio, enfim, não sei. Um pelo Brasileiro, eu tinha a opção de fazer os 2 jogos no domingo, que eu mobilizo um quadro de trabalhadores só, que eu trago a torcida um dia só para o campo, ou no domingo e na segunda, que eu ia ter que fazer tudo 2 vezes. Aí você tem que limpar o estádio de novo, aí você tem que vender ingresso de novo. Então nós optamos por, com o acordo da comissão técnica, como a gente ia usar de qualquer forma 2 elencos, eu não podia usar o elenco no domingo e o outro na segunda, porque o prazo também de horas ali não é permitido você jogar bola em menos de 48 horas ali. Então nós optamos por fazer isso. Quando isso aconteceu e já não tinha mais como reverter, eu falei com o pessoal, agora nós temos que tentar fazer do limão a limonada. E poderia ter acontecido se a gente ganha do Nacional de Muriaé, por exemplo, que foi o primeiro jogo, né? A gente podia entrar com moral para o segundo jogo, mas ali não aconteceu o resultado. Pra você ter uma ideia, a Globo, né, cobriu o Democrata durante o dia inteiro, desde a concentração lá no hotel até o último jogo. Saiu matéria no Esporte Espetacular, né? Enfim. Mas isso aí acabou que mexeu, parece que um pouco com a cabeça do pessoal também. Teve jogador que pintou cabelo, né? Porque aí quer aparecer mais do que os outros, né? Dei uma bronca neles, inclusive, a respeito disso, porque eu não acho que é assim que você vai aparecer. Você vai aparecer depois que o coletivo engrenar, né? Pra você ter uma ideia, Santiago, no início da competição eu fiquei com medo de perder jogadores e o treinador, porque começou a ter um assédio, o Democrata estava jogando muito bem, né, tanto dentro quanto fora de casa. E aí já começaram até times de Série B de brasileiro pedir informações sobre jogadores nossos. É quando eu falo que o coletivo estava funcionando ali. Depois que ele parou de funcionar, no final das 2 competições, não tinha time mais procurando ninguém. E isso eu falei com eles no final da competição agora, no final da temporada. Falei, você está vendo como é que são as coisas? No início vocês estavam com um trabalho coletivo forte, bombando, né? E tinha time procurando. Agora não tem ninguém procurando vocês. Então, são as complexidades aí do futebol. E, na verdade, é difícil manter um time, como você disse aí, né? Que você tem um orçamento bem menor do que outras equipes do Brasil, e aí seu time começa a despontar e, de repente, chega alguém e compra, né? Aí você fica na mão, né? Exato. O futebol é muito injusto nesse sentido, né? Agora, o que você fala pra gente sobre a torcida do Democrata, né? Porque a torcida democrata é apaixonada, né? Foi assim, foi um dos pontos positivos nossos. Se você tirar os últimos jogos, porque o último jogo nosso já não tinha chance de mais nada, ainda deu mais de 100 pessoas no campo, né? Nos primeiros jogos, quando o Democrata teve aquela sequência boa, nós tivemos uma média de público aí de mais de 2.500 pagantes, o que é raríssimo em termos de interior e é raríssimo aqui também. Então a torcida abraçou, fez a parte dela, fez uma festa bonita. Faltou realmente foi corresponder dentro de campo, porque eu tenho certeza que se a gente continua naquela toada, até não precisava de ganhar sempre não, porque isso aí a gente sabe que é impossível, mas nós tivemos 7 empates seguidos, por exemplo. Se a gente tivesse ali nesses 7 empates umas 2 vitórias, né, e 5 empates, eu tenho certeza que os públicos nossos seriam enormes aqui, que a gente entraria muito forte na sequência do módulo 2. Mas infelizmente não encaixou. Mas é o resultado que faz, né, acontecer. Sem dúvida alguma, né? Porque você começa o campeonato com aquele entusiasmo ali e a coisa vai e anda bem. E depois o resultado não acontece, o torcedor também vai ali, vai deixar de ficar com a família, com os amigos, ou de dar uma passeada, e querendo ou não tem um custo, apesar do ingresso ser baixo.
cara vai lá e leva o filho, ele vai tomar alguma coisa, vai comer alguma coisa, não é barato. Então, é natural que o torcedor desanime. A gente é movido por paixão, nós também. Se a diretoria que está lá dia e noite também desanima, né, no decorrer do campeonato, eu precisava de conseguir mais algum patrocinador e tudo, mas como que eu vou bater na porta de alguém? Com os resultados ruins, né? A gente mesmo acaba se abatendo. Então, com o torcedor não é diferente, né? Inclusive, eu sou um torcedor, né? Eu sinto na pele o que todos sentem aí, né? É de pouco tempo para cá que eu passei a ser dirigente, mas na veia o torcedor. E eu acho que a torcida foi fantástica, compreendeu. Obviamente que tem as críticas, né? Inclusive algumas passam do limite, né? Para você ter uma ideia, no meu comércio lá, eu recebi trote, né, de gente falando. Na verdade, eu não estava lá, eu não atendi, mas funcionários atenderam. Trote de gente falando que era gerente do tráfico, e sabia onde é que era meu comércio, que ia me pegar. Entendeu? Eu recebi um trote. Exagerou, né? Recebi algumas mensagens meio pesadas aí, mas no geral, né, eu tenho certeza que o torcedor ele compreende, ele sabe do esforço que a gente faz. Fica abatido, como a gente também fica, né, mas sabe que a gente faz aquilo de coração e tentando fazer o melhor possível pelo clube, tentando conciliar minha vida pessoal com a vida do clube, né? Mas acontecem algumas coisas que deixam a gente chateado, como esse fato aí dessa ligação lá no meu comércio, mas vamos tocar, vamos ver o que dá isso aí. Sim. Num jogo do Democrata, que você tem ali na média de 2.000 torcedores, né? E isso dá o que de renda? Reunindo ingresso, bar, tem também a questão dos veículos, né? Do estacionamento, né? Dá um lucro legal? Uma média aí de 2.000, Santiago, deve dar uma sobra. Aí vou falar da receita líquida, né? Porque aí tem os custos de borderô, de jogo, etc. Mas num jogo aí de 2.000 pessoas pagando, deve sobrar aí, considerando bar e estacionamento, uns R$10.000. Então não é muito, não é um dinheiro que faz muita diferença, mas isso cresce exponencialmente. Sim. Né? Se passa para 3, se passa para 4, isso aí aumenta muito, né? Porque o consumo, por exemplo, ele aumenta muito. Né? E hoje, para você ter uma ideia, se tiver um ticket médio de R$10, a gente consegue agregar com bar, estacionamento, bebida, comida, né? Estacionamento, cerca de mais R$20. Então, de 10 eu passo para R$30 de ticket médio, que é uma mudança muito significativa para a gente. Entendi. No sentido de gastos, né? De custo, depende de um jogo para o outro, o custo que você vai ter. Eu sempre vejo falar de arbitragem, né? Que os custos às vezes variam de um jogo para o outro. Como é que é isso? Varia. Nos jogos do módulo 2, para você ter uma ideia, os custos todos são do Democrata. Né? Pra você ter uma ideia, a gente paga até a arbitragem de jogo que a gente vai jogar fora. No módulo 2. No módulo 2. Então, um jogo em casa, o que pode variar é se o juiz é CBF, ou se é da Federação Mineira, ou se é FIFA. Teve jogo do Mineiro agora nessa última rodada que teve um juiz que é FIFA. E aí esse juiz ele recebe muito mais do que os outros. Aí aumenta o custo do jogo. Mas fora isso, aí varia também de acordo com a sua receita, porque a federação, ela, além desses custos fixos, ela leva mais 10% da renda bruta. Na verdade, 8,5% fica para a federação e 1,5% para a liga local. Então, o que varia é isso aí. E jogos do brasileiro, a gente não tem custo com arbitragem. Então, o custo é bem menor, é o que eles chamam lá de quadro móvel, que até no último jogo eu reclamei lá com a Federação Mineira e eles reduziram para mim muito, porque vem, por exemplo, um fiscal de renda. Normalmente vem 2 ou 3 fiscais de renda. Para um jogo que ia ter uma expectativa aí de 100 pessoas, aí eles conseguiram até me isentar disso lá, que eu fiquei muito feliz, porque senão você já sai ali devendo, num jogo do brasileiro, você já sai devendo uns 7, 8 mil reais, e do mineiro você já sai devendo uns 15. Complicado, né? No passado aí, eu não sei se muito recente, a gente sempre via falar que às vezes ia uma pessoa da justiça, né? No jogo, né? Já para confiscar o dinheiro da renda, oficial de justiça. Oficial de justiça. Isso acabou, né? Ou não? Tem muito tempo que não acontece conosco. Graças a Deus. Ainda existe, eu sei de outros clubes aí que isso acontece. Né? Recentemente aconteceu até com o Ipatinga.
É normal, tá? Aconteceu com Vila Nova, de Nova Lima, só que isso acontece muito na justiça trabalhista. E como nós não temos mais problema com a justiça trabalhista, então desse risco aí nós estamos livres, pelo menos por enquanto. Mas pode acontecer na civil também. Nós temos alguns processos mais complicados na civil, mas até hoje não tive nenhum tipo de bloqueio nesse sentido de buscar na bilheteria, não. Sobre o treinador, qual que foi a avaliação sua do treinador? O Toninho Peso. Santiago é um cara fantástico, é um profissional super dedicado, né? Mas para ele também era uma novidade essa questão de disputar as duas competições. Eu tenho certeza que ele, em determinados jogos, ele deixaria agora o auxiliar ou outra pessoa viajar, principalmente no Brasileiro, e ficaria aqui para dar treino no módulo 2. Mas isso aí também você vai perceber com o decorrer do trabalho, é depois. Como era novidade também para ele, eu acho que isso ele faria de diferente, sabe? Mas é um cara muito bacana, é um profissional muito competente. Eu tenho certeza que se ele for continuar no futebol, porque aconteceu lá de pessoas que estavam conosco, por exemplo, o Rafinha, que é nosso diretor, falou que para ele não dá mais. O auxiliar, o Leandro também, pelo acontecido lá, né? Porque a gente acaba que sente, né? Sente demais, né? Porque os caras veem a luta que é fora de campo, né? Então eles sentiram muito. Eu não sei se vão continuar com essa opinião. Eu até conversei com os dois, acho que não, que eles têm que continuar. É aquele momento, né? Esse momento, esse sentimento forte de derrota, com o tempo ele passa, né? E mas depois, eu tenho certeza que nós vamos ver o Toninho, não digo em times grandes, né? Porque é muito difícil, o funil é muito pequeno, mas brilhando aí, como a gente tem visto o Paulinho Guará, né? Lá no norte. Eu acho que o Toninho tem um futuro bacana aí pela frente. Inclusive, teve um time que vai disputar a terceira divisão que me consultou a respeito dele, né? E eu torço muito para que a carreira dele deslanche aí, que ele vá bem, porque é uma pessoa que merece. Eu sempre falo, eu comentei recentemente no programa Tempo Esportivo, que uma coisa é você ter um técnico que vai treinar um time cheio de jogadores acima da média. Outra coisa é com jogadores abaixo da média. Vou dar exemplo do Milito no Atlético. Ele chegou, o time estava completo, fez vários jogos bons, aí depois o time perdeu vários jogadores, né, que não puderam participar por uma situação ou outra, e aí o time não deu resultado. Sim, né? Sim. Aí agora voltaram, né? O time parece estar completo de novo. Aí, quer dizer, aí você vai treinar um time com uns jogadores que, né, resolvem. Aí é onde eu falo, né? Como é que você consegue trazer um treinador, né? E aí dá para ele uma condição financeira que você não tem como fazer diferente, né? Esse é um grande problema, é o maior problema nosso. Tirar leite de pedra, né? Você tem um orçamento enxuto. E isso não vai mudar tão cedo. A menos que a gente consiga aprovar um projeto de SAF e atrair investidores, o Democrata vai ficar nesse reme-reme aí durante muito tempo. Por quê? Nós não temos condições hoje de conseguir patrocinadores em valor muito maior do que a gente já consegue. Eu acho que nós já estamos batendo o teto. Sim, sim. Certo? O que pode mudar muito a vida do Democrata? Ou uma SAF, você vender um jogador, né? Porque a venda de um jogador ela pode ser suficiente até para você construir um CT, para você melhorar a sua estrutura e mudar os rumos do clube, né? Mas enquanto isso não acontece, vai ser esse reme-reme aí, porque nós estamos ali num limite de orçamento que a gente não passa muito, nem cai muito também. Eu tenho certeza que tem times que disputaram a segunda fase do Mineiro, que tem orçamento até menor do que o nosso, mas os que estão brigando lá em cima, certamente tem orçamento melhor. Alto, né? O Norte tem orçamento maior, o Aimorés tem orçamento maior, o próprio Betim tem orçamento maior. Então, infelizmente, a realidade é essa, né? Nós lutamos com as armas que nós temos, que muitas vezes são insuficientes. Sim. E nesse caso aí, existe um desejo de convidar ele para o futuro? Convidar? O Toninho Peso? Eu não pensei nisso, não, Santiago. Não pensei nisso, não. Vai depender da época, né? Obviamente que ele saiu com portas abertas, é um cara que tem a minha admiração, né? Mas o Democrata agora ele precisa de dar uma sacudida, precisa de novos ares, de pessoas novas, de cabeças novas, para a coisa não ficar muito, não cair muito na mesmice, né? Nós precisamos de
de dar uma sacudida. Inclusive na parte de diretoria e tal, nós temos que dar uma como se diz, uma sacudida mesmo ali para Dá um gás novo? Para pegar um gás novo, exatamente. Mas você não está saindo não, né? Então, por enquanto, não. Né? Calma por aí. Enquanto, não. Calma aí, que tem muita coisa pela frente, né? Ô Renato, é muita coisa para falar aqui, né? Mas assim, algum jogador dessas duas equipes aí, né? Tanto que, né, se posicionou pelo Série D, pelo Série Modo 2, destacou para vocês assim, que vocês contrataram, falaram assim, não, isso aqui foi um achado? Teve o cara que mais se destacou, Santiago, inclusive no final, no último jogo, é o que menos precisaria se destacar, na minha opinião, que é o Serginho. Porque o Serginho já em final de carreira, com 37 para 38 anos, mas honrou a camisa do Democrata até o final, foi o melhor do último jogo, inclusive. É um cara diferente, é um cara que eu até arrepiei para falar a respeito dele, porque é de grupo, é dedicado, ele mesmo faz fisioterapia em casa, ele tem personal trainer. Ele deveria ter sido espelho para muitos jovens do Democrata, sabe? E eu acho até que será, só que os caras vão acordar daqui para frente. Durante a temporada nossa, eles não acordaram. Então, o Serginho é um cara diferente. Tem meninos ali com potencial, principalmente três que vieram do Coimbra, só que um machucou, que é o Paulino, o Alex Paulino, o zagueiro. Inclusive a perda dele, né, ele teve que operar o joelho, depois ele voltou no final do campeonato. A perda dele foi muito importante pra gente. Nosso time sentiu muito, porque ele era o zagueiro que saía ali jogando ali, que é o sistema hoje de quase todo treinador, né? Então nós perdemos muito com ele, tanto nessa saída de bola, como obviamente em termos de defensivos. E o Juan, que é um meia, que também durante o campeonato ele começou muito bem e se perdeu. É um dos que pintou o cabelo, que eu briguei com ele. Pô, no final ele já... É novo, né? Então, novo, tal, tem potencial. O Rafinha conversou muito com ele, falou assim... na última semana nós tivemos uma palestra com eles lá. E o Rafinha deu até ele como exemplo, falou assim, cara, você tem um potencial absurdo e você tá jogando ele no lixo, não faça isso. E o Léo Reis, o atacante, né, pela beirada, que também tem um potencial absurdo, né, e também durante o campeonato caiu muito de produção. Sabe, eu acho que a noite de Sete Lagoas é muito boa, sabe, Santiago? E isso aí acaba que influencia muito no futebol aí. O jogador precisa se concentrar, né? Pô, um período é muito curto, né? Aquilo ali pode mudar a sua vida, né? Então, são 4, 5 meses ali. Por que não se dedicar àquilo, né? Aproveita que o time está te dando uma estrutura de se alimentar bem, de treinar bem, de dormir bem, se dedica ali que sua vida pode mudar, da sua família, né? Alguns não entenderam isso, mas paciência. É verdade, mas é bom a gente comentar aqui também que às vezes é sacrificante para o jogador, né, gente? Que ele deixa de ter uma vida social, ele deixa de fazer muita coisa, né? O próprio Hendrick fala isso, né? Que ele foca no futebol, então ele tem que deixar de fazer outras coisas, porque senão não dá resultado positivo. E isso é um aprendizado que eles vão ter no dia a dia. A gente falou no passado aí sobre o Democrata, ele ganhou um terreno, né? Você tem a ideia de construir um CT. Isso está sendo amadurecido ainda? Como é que está? Por enquanto, porque o terreno lá são 53 mil metros, ali na Fazenda das Melancias, né? O bairro Vitória da União, estão até fazendo uma rotatória lá agora, ali perto da Absolute. O terreno é ali. Dos 53 mil metros, o Democrata já recebeu documento de quase 16 mil, porque o restante está dependendo da aprovação da segunda etapa desse empreendimento, que parece que já está nos trâmites finais aí. A providência que nós já tomamos até agora, Santiago, foi de fazer o estudo topográfico de todo o terreno, né, o levantamento topográfico. Até foi um amigo meu que doou para o Democrata. E agora nós estamos na fase de orçamento de uma estrutura enxuta, né, que vai ter, obviamente, 1 ou 2 campos de futebol, parte de vestiários, né? Nós estamos fazendo na parte de fazer projeto e orçamento
dessa parte mais enxuta que vai ocupar ali cerca de 20 mil metros, sabe? E depois disso a gente vai buscar recursos para poder executar. Então nós estamos nessa fase aí. Não é fácil, não sei se nós vamos conseguir andar com isso esse ano, nós vamos tentar, né, viabilizar recursos para isso, mas nós ainda estamos engatinhando nesse aspecto aí. Então, até que isso aconteça, treinamento, montagem de time novo aí para o ano que vem, é só na Arena? Por enquanto na Arena, né? Nós treinamos também esse ano, e eu quero até aproveitar para agradecer a Embrapa, né? Nós treinamos lá, treinamos no campo do Montreal, no campo do Primavera. Vamos continuar usando o profissional continua usando esses campos quando voltar, né? Se a gente não tiver ainda viabilizado pelo menos um campo lá no CT, e a base treina praticamente só no campo do CAP, que é ali pertinho da Arena. Quero aproveitar para agradecê-los também. São parcerias que viabilizam aí essas competições nossas aí, viabilizam o trabalho do Democrata, tanto na base quanto profissional. O Recanto não tem mais ligação nenhuma, né? Não, zero. O Recanto foi a leilão em 2012. Em 2019 foi entregue a posse para os atuais proprietários. Inclusive, recentemente, eles conseguiram derrubar um tombamento que tinha lá. O Márcio Reinaldo tinha tombado lá o Recanto do Jacaré, e os proprietários atuais conseguiram derrubar esse tombamento, né? E agora eu imagino que eles vão empreender lá. E eu tinha ouvido falar que era algum projeto vinculado com Minha Casa Minha Vida e tal, então acredito que vai sair algum empreendimento grande lá, porque a área é grande, boa e bem localizada, né? Da agora até o próximo campeonato, quais são as atividades do Democrata, da diretoria, da parte promocional? A base continua, né, normal, vai levar até o fim do ano. Nós vamos fazer agora, dia 8 de setembro, a Corrida do Democrata. Já estamos nos preparando para ela, né? Já estamos buscando parceiros, já estamos com inscrições abertas lá no democratajacaré.com.br. Nós estamos com cerca de 400 inscrições, se não me engano. A nossa meta é 1.200 inscrições. Ano passado foram 1.000. De 1.000 inscrições que a gente tinha disponíveis, conseguimos vender as 1.000. E é muito importante que a gente faça isso. Primeiro, porque a receita dessas atividades ela é importante para o clube. E segundo, porque eu dou mais contrapartidas para os meus parceiros. Né, os patrocinadores de camisa do Democrata, que a gente chama, eles vão também entrar na corrida. Né, nós queremos fazer também um evento para as crianças em outubro, nós estamos ainda desenhando esse evento. A Arena venta muito, né, de repente vamos fazer um evento de pipa lá para a criançada brincar. Nós fizemos, se não me engano, ano passado, atrasado, chegamos a fazer um evento nesse sentido aí, foi muito bom, sem cobrar ingresso, porque a gente precisa movimentar a Arena para que os patrocinadores sejam vistos, sejam lembrados, sejam valorizados, né? Eu sou muito grato a todos eles. Né? Nós vamos ter lá alguns jogos de base também. Ontem nós tivemos Atlético e São Paulo, né? Brasileiro Sub-17. O Atlético até ganhou de 3-2 de virada, estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo, virou no segundo tempo. Vamos ter jogo do Cruzeiro também, do Sub-20 do Cruzeiro, brasileiro também. Vamos ter jogo do América também em agosto. Então nós estamos movimentando aí essa parte, essa receita também é muito importante para a gente. Nós não temos alugado o campo para peladas como era feito antigamente, né? Mas os clubes da capital têm julgado aqui que dá um rendimento muito melhor, dá uma visibilidade boa, né? Para a gente conseguir também tratar o gramado, que sentiu muito, sim. Né? Tá sentindo ainda. Acho que enquanto não vier uma chuvinha aí, ele não vai ficar muito bonito, não. E é isso, Santiago. Nós estamos aí com algumas atividades. Nós devemos soltar aí um breve calendário aí para os de vez em quando vocês fazem uns shows também, né? Uns eventos. Fazemos shows, alugamos lá também a Arena para isso. Né? Pois é, no caso de aluguel da Arena, funciona como? Aí depende do tipo de evento. Depende do tipo de evento, né? Às vezes o cara, a FECONEX, por exemplo, vai acontecer lá. Né? Nós cobramos um aluguel deles de um valor fixo, uma parte nós até investimos nesses ares condicionados que eu te falei lá do alojamento. Né? E eles vão ficar lá durante esse período. A gente até dispensou a participação esse ano na FECONEX, porque a ideia era a gente ter avançado nas competições, e aí ia ficar complicado a gente montar a estrutura e atender, né, da melhor forma o público lá na FECONEX. Mas o aluguel lá é de acordo com o tipo de evento. Né? O evento que é feito lá na Esplanada, por exemplo.
Nós fizemos lá 2 recentemente. Recentemente nós cobramos R$10 mil para usar aquela parte de cima e o estacionamento, porque o estacionamento também fica para o evento, normalmente para um evento de um dia. Né? Se é o campo, já é outro valor, se é o estacionamento, já é outro. Então não tem receita de bolo, não. Agora, para futebol, só o profissional? Futebol base, né? Um jogo, por exemplo, esse do Atlético, o último que aconteceu agora, R$9 mil no aluguel. Esse é o melhor negócio do Democrata. É melhor fazer, pelo menos por enquanto, né, enquanto a gente não vende jogador. É melhor eu fazer 10 jogos de 9 mil, do que um jogo de 90 mil, que é um jogo do profissional, por exemplo, do Cruzeiro, que pode chegar a um valor desse. Por quê? Porque esse jogo dá tanta dor de cabeça, tanta mão de obra, tanta molação, com bombeiro, com polícia, porque nessa hora todo mundo aparece, sabe? Uhum. Que é difícil da gente fazer, é difícil da gente realizar o jogo. Então é melhor fazer esses pequenininhos do que um grandão. Mas a arena vai continuar ativa, é um espaço multiuso, hoje é um espaço que o pessoal reconhece como um espaço para entretenimento, não só futebol. E a gente espera que a gente crie mais produtos nesse sentido aí também. Ô Renato, a gente não pode deixar de falar também, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade sobre isso, sobre o Democrata se transformar também numa SAF, né? Já que isso está acontecendo também com as equipes de Minas Gerais, principalmente do interior. Já temos aí umas 4 ou 5, né? Sim, temos várias aí, deve ter até mais, viu, Santiago? Nós, antes das eleições presidenciais, nós tivemos algumas conversas, chegamos a avançar, chegamos até a aprovar uma possibilidade de SAF no Conselho Deliberativo. Né? Não tivemos nenhuma proposta formal, mas várias conversas com o grupo, e isso esfriou depois das eleições. Parece até que eles estavam buscando investimento. O grupo era daqui, mas buscava investidor fora do Brasil. Né? Então isso deu uma esfriada. E agora, nos últimos dias, eu recebi 2 sondagens a respeito disso. Amanhã eu vou até ter uma reunião na parte da manhã com uma pessoa interessada no clube. Tem pessoas daqui de Sete Lagoas que têm interesse, sabe? Mas agora o que a gente precisa fazer? É caminhar para um plano, né? Para estabelecer um valor para o Democrata, para ver como é que isso vai ser executado, para estabelecer um investimento aí no médio e longo prazo e apresentar para esses potenciais investidores aí. Mas é um desejo nosso, né? Eu tenho aí pouco menos de 2 anos de mandato ainda, e eu espero que ao final do meu mandato isso tenha se concretizado, porque senão a distância nossa para os outros clubes ela vai aumentar cada vez mais. Sim. Né? Isso já aconteceu lá atrás, quando acabaram com a Lei Pelé, né? Os clubes pequenos passaram a não ter mais vínculo com o jogador, né? Perdeu o principal ativo, né? Então os jogadores que naquela época eram dos clubes, eles voaram. Né? O time grande conseguiu manter, fez um contrato maior com os jogadores e conseguiu isso aí, mas não, o clube pequeno não. Ali já aconteceu um distanciamento. Né? Pra você ter uma ideia, naquela época, a estrutura de um Atlético, por exemplo, não era muito diferente da estrutura de um Democrata, na década de 80. O Atlético até pouco tempo treinava aí no campo do Frimisa, treinava junto com o sócio na Vila Olímpica. Então, depois houve uma disparidade muito grande, e agora, mais uma vez, se os clubes menores não caminharem para SAF, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, aí o salto vai ser maior e eles vão acabar sendo extintos. Os clubes que não são SAF hoje, eu tenho certeza que estão namorando algum. É o caso do Aimorés, por exemplo. Já está lá o Wellington Paulo, o Mancini e me recordo agora o nome do outro. Mas eles já estão lá para fazer essa migração. Eles são investidores, eles estão bancando o Aimorés junto com a associação lá. O Valério, já está o Marques lá de olho também, junto com um outro empresário aí que também me fugiu o nome, que é o Lincoln. Então, o Norte já é SAF, o Atlético já é SAF. Quem mais nós temos aí? Nós citamos aqui o Itabirito. Né? Eles eram até um grupo só, que começaram lá no Atlético, e agora já ramificou, já está um no Itabirito, o outro no Norte. Então eu acredito que isso vai acontecer, vai ser positivo para o futebol, né? Eu acho que vai fortalecer o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele perdeu muito com o enfraquecimento dos times do interior.
O jogador, ele vem do interior, ele não vem de capital. Onde tem campo de futebol é no interior. Onde que estão os talentos? É lá. Então, isso... E a forma de julgar também parece que diferenciou muito, ficou muito na questão da força, né? Também. Do treinamento, não tem mais aquele negócio do futebol arte só. Não tem. Né? Outro dia eu vi até o Alex, que jogou no Cruzeiro, ídolo do Cruzeiro, né? Depois de Turquia, ele dizendo sobre isso, que ele falou que na época dele, que eles jogavam em campo de terra. Né? Então que você tinha que se virar com aquilo ali, o treinador te dava autonomia para você fazer sua jogada. Agora não, o treinador para a bola porque você tentou um drible e não o passe. Então, o que o Brasil tinha de diferente dos outros, que era essa criatividade, os próprios treinadores estão... E fala-se muito agora de marcação de bola no campo do adversário, né? Quer dizer, você tem um atacante que a função dele antes era atacar, né? Hoje não, ele tem que marcar. Exatamente. Então, como é que você ia colocar um Romário para marcar hoje? Né? Um Ronaldo Fenômeno. Então, você ia matar esses jogadores no ninho, né? Porque eles não vão marcar. Eu vi até um comentário sobre o Rames, né? Rames Rodrigues, que ele veio para São Paulo, não deu muito certo. Por quê? Porque lá na seleção dele, eles jogam por ele, né? Ele joga solto. E no São Paulo, não, a função era outra. Então, assim, ele acabou que não se adaptou. O Ronaldinho Gaúcho, como que você ia mandar ele marcar no Atlético? Mas o que o Atlético... Os caras próprios falaram, não, pode deixar que a gente corre para você. Né? O Pierre, o Donizete, o próprio Bernard. Então, é isso. Estão tentando uma receita de bolo aí que no futebol brasileiro, para mim, não funciona tão bem. Né? Porque a gente mata o que é o melhor do jogador nosso, que é a criatividade. É a mesma coisa você pegar um jogador e colocar na posição errada, né? Exatamente. Mas, assim, a gente tem uma possibilidade, você falou de empresários locais, né? Tem uma ideia, assim, de alguém, né, já que pudesse juntar os empresários e fazer uma SAF? Eu até tenho, Santiago, só que agora eu prefiro não falar, porque aí eu posso expor eles. É uma conversa muito inicial, né, de pessoas que falam, só Renato, se por um acaso você for caminhar para o lado de SAF, eu tenho interesse, mas que não, como nós não temos nada ainda de mais concreto, foi uma conversa, como se diz, não foi conversa de boteco não, mas é como se fosse. Eu prefiro, num segundo momento, se a gente tiver avançar nesse assunto, eu venho aqui com todo prazer para a gente explorar mais esse assunto, mas agora, como é muito incipiente, é melhor não falar. Mas existe uma luz no fim do túnel aí, né? Existe. Eu te confesso que quando a gente começou lá atrás, eu via muito pouca possibilidade. Hoje até que não. Ainda está tudo muito difícil. Nós vivemos dias complicados, né? O fato de também não ter dado certo ano passado e esse ano dentro de campo complicou muito. Né? Nós perdemos. Mas você não acha que esse ano vai servir muito de aprendizado para o ano que vem? Que eu tenho uma sensação de que eu acho que assim... Vocês foram com uma força muito grande esse ano, né? Eu conversei muito com você no início do ano, né? Isso. Você estava muito motivado. E aí, né, você não conseguiu, mas assim, você não conseguiu, olha para você ver, no jogo que o Democrata foi desclassificado na Arena do Jacaré, ele tinha vantagem do empate, né? Perdeu por diferença de um gol. Então, assim, não dá aquela sensação, poxa, o ano que vem eu vou fazer melhor ainda. Dá. Esse aprendizado ano passado aconteceu aqui também. Eu não vou errar. Né? Você falou, por exemplo, até de questão de preparação psicológica dos jogadores, que a gente nem falava nisso antes. Isso é um negócio, inclusive, que a gente tem que melhorar, sabe? Essa preparação psicológica. Porque hoje, Santiago, o futebol ele é tão equilibrado que o detalhe é que vai fazer a diferença. Né? E eu lembro que em 2022, por exemplo, nós fizemos um trabalho motivacional muito grande em momentos difíceis. De levar palestrante lá, pessoas que foram para levantar o astral dos jogadores. Ano passado e esse ano, nós não fizemos isso, ou fizemos em muito menor intensidade, sabe? Eu acho que faltou. Porque ali o jogador que está alojado ali durante muito tempo, longe da família, longe dos filhos, longe dos pais, ele recebe uma palavra de carinho ali num momento crucial, isso pode fazer diferença. Nós temos que trabalhar isso melhor, né? Para o ano que vem, eu já até conversei sobre isso com o psicólogo nosso, o Emerson, conversei com o pessoal da comissão técnica, porque em 2022 eu senti que isso fez a diferença, né? Até coisas que vieram de fora para dentro do Democrata, aconteceu de sair um jornalzinho, até da Rádio Web Novidade, do Gustavo Lincoln, ele prevendo no futuro que o Democrata tinha subido em 2022, sabe? E isso tocou muito nos jogadores. Eu peguei aquilo, mostrei para os caras e falei assim, aqui, ó, nós ainda temos tempo para isso. E aconteceu, sabe? Esse jornalzinho foi um negócio muito bacana. Foi um jornal virtual que ele criou
já com manchetes de o Democrata tendo subido, tendo alcançado êxito, está já preparando para a temporada de 2024, 2023. Então, acho que faltou muito disso aí. São coisas que a gente tem que trabalhar, como você disse, que a gente vai aprendendo. Do ano passado para esse ano a gente já aprendeu muito, só que agora está na hora do resultado vir dentro do campo, né? E aí é preciso de recurso financeiro, né? Quase todos os clubes que jogaram contra o Democrata, tanto no módulo 2 quanto na Série D, tinham o apoio da Prefeitura Municipal do local. Quase todos, alguns até com apoio do governo estadual. Então a gente tem que repensar isso aí, que eu não sou muito de pedir, não. Eu gosto de correr atrás da iniciativa privada, mas se os outros estão tendo e a gente não, aí a diferença aumenta muito e a gente acaba não conseguindo alcançar os objetivos. O recado aí, né, para o atual prefeito e para o próximo, né? Os candidatos que forem disputar a Prefeitura de Sete Lagoas já também colocar no seu plano de governo ajudar o Democrata. Acho que essa aqui é uma mensagem importante do nosso programa de hoje. Eu não posso deixar de falar aqui também sobre os jogadores locais, né? Principalmente os amadores, porque a torcida sempre fala, por que não colocou fulano que joga... Eu queria que você fizesse um resumo rapidinho sobre isso. No elenco nosso desse ano devia ter, posso até levantar isso depois, mas pelo menos 10 jogadores locais, pelo menos 10, né? E que estavam sempre jogando. Por exemplo, o Gustavinho, jogou quase todas as partidas. O Guilherme jogou muitas partidas também, especialmente do Brasileiro, né? Teve jogador até que machucou, que é o zagueiro João Bruno, que tá em tratamento, mas também daqui. Tem os jogadores da base, que eram uns 4 ou 5. Alguns entraram no Campeonato Brasileiro. Então, jogadores, inclusive, que nunca tinham jogado profissional, né? O caso do Marquinhos, por exemplo, do Samuel. O Samuel, inclusive, está sendo observado por clubes de fora, vai fazer teste. Ele tem 17 anos só, vai fazer teste num grande clube de Série A de brasileiro a partir de semana que vem. Se der certo também vamos anunciar, mas é um jogador que pode ir, inclusive com já os direitos 40% para o Democrata e 60% para o time. Isso pode ser um diferencial para o Democrata no futuro, né? Se esse menino estoura aí, pode mudar a história do Democrata. Então nós tivemos muitos jogadores daqui. Existe uma ilusão de que qualquer jogador amador vai chegar no profissional e vai conseguir encarar. Nós tivemos esse ano e ano passado situações de jogadores que passaram em teste, porque a gente faz todo ano, faz teste, faz avaliação, leva o jogador. E que na hora do vão ver não dá conta de fazer nem o trabalho físico. Entendeu? Então não é fácil, porque se o jogador não teve uma formação desde a base, ele chegar agora do amador para encarar um profissional vai ser raríssimo, Mas a gente sempre prestigia os jogadores, não só de Sete Lagoas, como da região toda, né? E essa é uma situação que não vai mudar. Pelo menos enquanto eu estiver lá, vamos fazer isso. Só que, como sempre, a gente nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito, né? Eu tenho consciência disso. Mas esse trabalho aí ele vai continuar e vai cada vez aumentar mais, porque hoje nós temos também as categorias de base, né, que são a principal porta de entrada para o Democrata hoje. Que bom. Pois é, a gente está aí. Eu acho que muita coisa foi esclarecida aqui para você que é torcedor do Democrata. Deixar também aqui nossa solicitação para você enviar esse vídeo para outras pessoas, né? Quero agradecer muito aqui o Renato, né, por essa transparência, ela é muito importante. E ele deu um recado muito importante: a prefeitura precisa de ajudar, as empresas locais precisam de ajudar, né? A Fiat, a Iveco, né, precisa de ajudar o Democrata, né? A Sada precisa de ajudar, a Caterpillar precisa de ajudar. Quer dizer, vocês vieram para cá, para Sete Lagoas, para, né, fazer um trabalho aqui, né, tirar, logicamente, benefícios da cidade. Então, por que não patrocinar a nossa equipe para que ela possa ser grande, né? Possa estar entre os grandes também, levando o nome da nossa cidade. Acho que isso é muito bom. E aí eu quero sugerir uma coisa, né? Trabalhar os patrocinadores um pouquinho antes e montar também o time 30 dias antes de começar o campeonato. Fica mais caro, eu sei. Mas uma sugestão minha é essa. O nosso time, ele começou até mais de 30 dias antes. Ele começou com 35 dias antes. A pré-temporada... Mas teve uns jogadores que chegou bem... Isso é natural, né? Vão chegar depois. Chega durante a temporada. Estava jogando outros campeonatos. Né? Mas a maior parte do elenco chegou com mais de 30 dias de antecedência.
Patrocinador, a gente tenta sempre... Pra você ter uma ideia, eu já tenho um fechado pro ano que vem. Só que isso é raríssimo. Todo mundo espera o último momento, né? Mas nós vamos fazer o possível para trabalhar com a maior antecedência possível. Sobre o que você disse aí do poder público, existe um preconceito, né, com o futebol, que o dia que as pessoas conheceram o futebol por dentro, o futebol dos bastidores mesmo, eu acho que elas vão perder esse preconceito. Mas isso eu acho que até o futebol mesmo é que comunica mal para a sociedade. Sim. Porque esse ano, por exemplo, só envolvidos no futebol profissional do Democrata, a gente tinha cerca de 60 pessoas. Entre esses 60, você tem estagiário de nutrição, de fisioterapia, de fisiologia, de educação física, de medicina, né? De comunicação. Né? Nós temos profissionais de diversos ramos de atividade que a gente está ajudando ali. Nós temos voluntários de diversos ramos de atividade e temos profissionais contratados. Só cozinheiro esse ano lá a gente tinha 2. Né? Mais auxiliar de cozinha, mais faxineira. Aí tem que contratar mais uma, porque tem um alojamento para poder cuidar também. Então, são muitos profissionais que não tem nada a ver com o futebol diretamente, que não são comissão técnica e não são jogadores. Fora o que envolve um jogo de futebol, que aí é o pipoqueiro, é o vendedor de água, né? São as pessoas, o gandula. O que o futebol gera para a economia é um negócio absurdo. E aí eu não estou falando da categoria de base, que aí os números aumentam muito. Só jovens e crianças lá nós temos cerca de 120. Mais comissão técnica, né, que nós estamos formando ali profissionais também. Né, mais o que envolve ali de o futebol, que é o fornecedor de ônibus, que é o hotel. Então, o futebol gera economia, gera recursos assim, de forma absurda, tanto para a economia local, quanto para onde a gente vai. Porque onde que eu vou, eu tenho que contratar um hotel lá, eu tenho que contratar um médico lá. Né? Então, esse preconceito que existe, não vou te colocar dinheiro não, porque é futebol. Futebol é uma atividade econômica fortíssima, como uma outra qualquer. Como uma empresa ganha um terreno para se instalar lá, né? Por que não dar um empurrão também no time? Não, e não tem, gente, não tem. Eu milito na imprensa há mais de 30 anos. Não tem nada que leve o nome de Sete Lagoas mais do que os Jogos do Democrata. Sim, não tem. Sim. Eu você falo sabe assim, melhor que quando eu. você está numa competição, semanalmente o nome de Sete Lagoas, Democrata de Sete Lagoas, Isso. vai para o Brasil inteiro. Exato. Entendeu? Então não tem. É uma coisa que precisa de, né, um entendimento maior sobre isso, porque é uma publicidade da cidade. E eu não estou falando aí da parte social, porque enquanto a criança está ali, ela está cuidando da saúde dela, ela não está se envolvendo com droga. Ali você cobra também estudo da criança, né? Ela vai ter disciplina, ela vai saber trabalhar com hierarquia, com grupo de trabalho, né? Então, fora a parte econômica toda que eu estou falando, tem a parte social. E aquilo ali pode ser uma oportunidade de emprego para ela no futuro. Ainda que ela não seja jogador de futebol, ela pode ser massagista, pode ser roupeiro. Tem lá hoje um estagiário de nutrição, o Thales, despediu de mim essa semana até emocionado lá. O Thales falou comigo lá, até arrepio. Ele disse que quis ser jogador de futebol e não foi jogador de futebol, mas hoje ele estuda nutrição e o fato dele ter feito esse estágio lá abriu a mente dele que ele quer ser nutricionista no futebol, porque é um negócio que ele ama e ele está perto ali do ambiente que ele gosta e vai fazer o que ele conseguiu se formar, o que ele batalhou para se formar, que é a nutrição. Então isso aí tudo acontece, só que as pessoas não ficam sabendo, né? Muita coisa. O futebol envolve, além dessa paixão, né, envolve muitos outros aspectos interessantes e o poder público tem que entender isso e tirar esse preconceito. Não é à toa que sempre estão tentando trazer grandes eventos para as cidades, para os municípios, para os países, né? Sim. Então, se você está envolvido com aquilo ali, a Copa do Mundo aqui no Brasil não foi boa para Sete Lagoas, por exemplo. Nós ganhamos a Arena do Jacaré, né? Tivemos a visibilidade aí do Uruguai. Então, enfim, esse preconceito aí eu espero que acabe, porque é fundamental que o poder público dê esse empurrão aí para os clubes. Não estou falando só de Democrata, não. Dos clubes amadores também, né? E não só do futebol, do esporte em geral, porque tira das drogas e é fundamental aí para a sociedade. Futebol une. Nosso tempo está estourado, gente, mas eu quero que você fale só uma coisa.
Quem quer comprar uniforme do Democrata, camisa e tudo mais, faz o quê? Na Arena do Jacaré, né, lá com a Gisele, ou no lojadodemocrata.com.br. Né, se tiver faltando, gente, alguma coisa, pode mandar e-mail lá para o contato@democratajacaré.com.br que a gente manda produzir. Agora a nossa demanda caiu bem, né? A gente até vendeu muita camisa aí no início. Fizemos umas camisas bonitas, mais uma vez, né? Agradecer até o Felipe lá, que é nosso artista, Felipe Abreu, da Comunique. Mas são esses dois caminhos, Arena do Jacaré ou lojadodemocrata.com.br. Que bom. Tá aí, gente. Entrevista feita aqui com o Renato Paiva. Agradecer a você que esteve conosco no nosso programa. Muito obrigado, Renato. Volte sempre que você achar necessário. Eu que te agradeço, Santiago, pelo convite mais uma vez. Estamos sempre à sua disposição. Um abraço para todos aí que nos acompanharam. Isso aí. E você que é torcedor do Democrata, se quiser fazer um recorte das falas aqui e colocar na sua rede social, fique à vontade, né? Porque a gente quer realmente divulgar o Democrata e lembrar, né? Não deu esse ano, vai dar o ano que vem, viu? O ano que vem vai ser diferente. A experiência desse ano vai ser colocada para o ano que vem, né? Como uma forma positiva. Então, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Então, a gente não pode ficar criticando sem ter aquela esperança que vai dar certo no futuro, tá bom? Um abraço para você. Até o próximo Santiago Entrevista.